Glória a Deus. Hoje eu quero compartilhar uma palavra. Estamos voltando aos cultos presenciais. Isso é muito lindo para mim, muito especial para mim. Não é exatamente o culto que nós queríamos. Ainda vai levar um tempo para a gente ter aquele cultão que você reclamava que você tinha que ficar disputando ombrada com o teu vizinho, disputando cada centímetro quadrado de chão da tua cadeira, empurrando com as costas do joelho assim, ó, para ganhar um espacinho. Agora não tem mais isso. Aí você reclama que não tem o teu vizinho aí, né? E se eu falar, olha para a pessoa que está do teu lado, ela está 1 quilômetro, não dá nem aquela vibe, aquele clima, né? Não é como a gente queria aquele culto a milhão, muito abraço, muita gente. Acontece que nessa quarentena, eu percebi que fez muito bem para muita gente. Teve gente que se libertou, que fez, que saiu. Aliás, deixa eu falar uma coisa, eu andei muito de moto nessa quarentena. Já tenho que trocar o pneu da minha moto, tanto que eu andei. Aliás, deixa eu fazer um parênteses aqui e falar que sábado que vem, 9 horas da manhã, vai ter um rolezaço de moto, eu te espero aqui na porta. Pregadores, a gente vai fazer um rolezão, não importa a cilindrada, só vem. E para muitas pessoas a quarentena fez bem, mas para muitas fez mal. Fez mal. Porque as pessoas se enfraqueceram, fez mal espiritualmente. Como eu disse num culto de quinta, manifestou muita coisa. Casal percebeu as brechas, relacionamento de pai com filho, os defeitos, os problemas foram manifestos, né? E não que essa igreja física aqui, as 4 paredes, ela seja assim importante, mas na congregação, no ajuntamento, é que Deus derrama. Amém? E isso é muito precioso, mas muito precioso. A Bíblia diz que na congregação dos justos o Senhor derrama a bênção. Diga comigo assim, a bênção. Ela está aqui hoje. Aleluia. Culto online é bom. Se você tem filho pequeno, se você tem mais de 60, se você não conseguiu se inscrever, tudo bem. Pega o culto online, ele é muito bom, mas aqui é melhor. Oi? Então, aliás, a França está falando, na congregação vem a benção. E falando em benção, eu queria mandar um beijo para minha amiga assembleiana, na verdade ela trabalha lá em casa, Dona Laíde, um beijo, ela está se recuperando numa cirurgia, e de um momento super difícil, mas vencendo, fica um beijo para você. E eu quero te dizer uma coisa, Laíde, se você estiver vendo a gente hoje, parte do que eu vou ministrar hoje tem a ver com a tua vida, por isso, recebe aí. Culto online é bom, mas aqui é muito melhor a concentração, o ambiente. E muita gente, deixando de ter culto presencial, deixou também, de alguma forma, a presença de Deus. Você não deveria depender desse culto, ou desses cultos. Mas porque parou de ter, você também parou de ter o seu momento e deixou de estar na presença mais preciosa, que é a presença de Deus, que é esse lugar. Não é exatamente o lugar físico, mas é o lugar espiritual, e que a cada culto aqui nós vivemos, amém? Então, me valendo do lançamento da música Pródigo, do nosso lugar, eu quero hoje pregar sobre a passagem do filho pródigo. Glória a Deus. E diga-se de passagem, cadê os meninos? Essa mensagem, se chama Nosso Lugar. Glória a Deus. Lucas capítulo 15. Antes de orar, eu quero ler esse trecho, só essa parte, porque era tanta coisa que eu não vou conseguir pregar só hoje. Então, provavelmente, série, como a gente está vindo de série de quinta, e eu estou amando. De repente é uma série, e domingo que vem a gente continua. Mas a gente vai até algum lugar aqui hoje. Lucas capítulo 15, antes de orar, eu quero ler. Diz assim: parábolas são histórias que Jesus contava para
demonstrar com uma figura clara como era o reino dos céus ou como as coisas acontecem, e ele contou essa dizendo assim, Lucas 15:11, continuou Jesus dizendo, certo homem tinha 2 filhos, o mais moço deles, eu estou lendo na Almeida, o mais moço deles disse ao pai, pai, dá-me parte dos bens que me cabe, e lhes repartiu os haveres. O pai pegou então aquelas coisas, aqueles bens, e repartiu os haveres. Detalhe, entre os 2 irmãos, ou seja, cada um recebeu nesse momento a sua parte. Havendo passado não muitos dias, ou seja, não foi imediatamente, mas também não foi muito tempo depois, não muitos dias depois, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante, e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente ou vivendo irresponsavelmente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou então a passar necessidade. Então ele foi, e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para o seu campo a guardar porcos. Ali desejava se fartar das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Até aqui. Vamos orar? Feche seus olhos aí, se você está acompanhando em casa, feche seus olhos por um instante também, e abra o teu coração, para que Deus fale contigo. Porque nesse exato momento eu posso até imaginar que na tua mente e no teu coração deve estar se passando o seguinte, de novo essa passagem? Mas eu já ouvi pregações e mais pregações sobre isso, e eu nem estou assim tão afastado. Abre o teu coração, porque a obra é do Espírito, ela não é minha. E se Deus quiser falar contigo, e se Deus quiser e escolheu hoje para falar contigo, por isso, Pai, nós te pedimos, vem e fala, porque não há nada semelhante, melhor, que se compare à tua palavra nas nossas vidas, que se compare ao teu Espírito mexendo e fuçando no nosso coração, e ajustando e ajeitando aquilo que precisa ser ajeitado. Independente de quem somos, independente do nosso tempo caminhando contigo, independente da nossa idade, independente da nossa condição, independente das circunstâncias, do menor ao maior, fala com cada um de nós pelo teu Espírito, porque o Senhor, é isso que o Senhor faz, o Senhor customiza a tua palavra e fala conosco. Todos os que estão em casa, todos os que desejariam estar aqui, mas não estão, todos que estão com o coração um pouquinho triste, porque queriam poder estar aqui, mas não estão, sê com esses, Pai, na casa deles, aonde quer que eles estiverem, que o Teu Espírito Santo e os seus miríades, milhares e milhares de anjos, sejam agora ordenados para visitar cada lar, com a mesma presença e unção que estamos vivendo aqui, que estaremos vivendo aqui. Faz isso, Pai, nós te pedimos, usa a minha vida, não pelo que eu sou, mas por quem Tu és e pelo poder da Tua palavra. Usa-me em nome de Jesus, amém, amém, glória a Deus. Deixa eu começar fazendo uma pergunta quase que boba e infantil. Quem quer ser abençoado? Tem alguém que não levante a mão nessa hora? A bênção de Deus vem na congregação. A palavra bênção, se eu tivesse que assim, em uma palavra, dizer assim, diga o que é bênção em uma palavra. O bem de Deus. Você, Cláudio? A paz de Deus. Você? Deixa eu ver. Presente de Deus. Presente de Deus. Você, Rodolfo, o que é bênção? Uma resposta de Deus. Mara, o que é bênção? Um presente. Tá bom, são definições todas que encaixam. E é maravilhoso. Agora deixa eu te falar. A raiz da palavra
Na verdade, ainda não vou falar da raiz, mas a palavra talvez que poderia definir seria feliz também. Eu gosto dessa palavra. Quem é abençoado é quem é feliz. A bênção, ela não é uma coisa tangível necessariamente, aliás, né? Está longe. Essa palavra feliz vem da palavra, da raiz do latim, etc., que é a palavra felix, que é felix, ou que é feliz, que na verdade é a pessoa que é fecundo, que é frutífero. Ou seja, quem frutifica é feliz, a palavra feliz. Mas a palavra bênção, ela é uma palavra hebraica da Bíblia, e a raiz dela, que é a palavra barach, talvez seria. E da onde vem também baraquer, sei lá, que é abençoado. E abençoado virou como é que chama? Um termo crentez, que você vira e fala, abençoado, né? Abençoado, alguma coisa assim. Agora, da raiz, o conceito de bênção é ajoelhar-se assim, para ganhar o favor de alguém, ou para ganhar essa bênção, ou esse dom, ou este presente, mas na verdade favor. É como se, por exemplo, alguém chegasse e quisesse uma bênção. Quando alguém chega, se ajoelha, e aquela pessoa concede o seu favor, sua licença, seu agrado, sua porção, seu presente. Quando você fala assim, estou abençoado para fazer isso, sim, estar abençoado. Por isso que as pessoas que são de Deus, elas se importam com a bênção de Deus para iniciar um relacionamento, para comprar uma casa, para decisões importantes, para casar. Eu posso casar no papel, mas se eu não tiver a bênção de Deus, o favor de Deus, a mão de Deus estendida sobre mim, como é que eu vou fazer? E aí vem a palavra bênção. E eu quero que vocês guardem isso, porque estar no lugar da bênção é muito importante. Amém? Então nós estamos lendo a história de uma família supostamente abençoada, que é a família desse homem, que nós não sabemos o nome, também não sabemos o nome do pai, do filho mais velho, nem do filho mais novo, e nem tampouco dessa quarta pessoa na história, que é esse cidadão de uma terra distante. Nós não sabemos. O que a gente sabe é que era uma suposta família abençoada, e um dos filhos, a saber, o mais novo, ele vai e pede para o pai a parte dos bens que lhe cabia. Interessante que nós automaticamente presumimos que esse filho mais moço, ele tinha uma ganância por riqueza, uma ganância por grana. Então ele pede para o pai a parte da grana que lhe pertence, ou dos bens que lhe pertencem. Mas eu quero que você entenda aqui, que ele não era ganancioso por grana, exatamente, porque é isso que a gente assume. Ele não era ganancioso por grana, porque grana ele tinha. Não, ele não estava pensando em aumentar o seu padrão de vida, ele não estava pensando em ser um pouco mais rico, ele já era um jovem muito rico. Dá para você entender? Esse menino, ele nasceu naquilo que nós chamamos de berço de ouro. Ele era abençoado já naquela casa, naquela família, por aquele pai. Ele tinha servos, ele tinha conforto, devia ter uma serva que limpou o bumbum dele quando ele era pequeno, que servia comida, que fazia o leite quente à noite, tinha uma serva que lavava os pés dele à noite, tinha um servo que preparava a sela do jumento, do cavalo. Ele trabalhava, mas ele tinha os confortos, as amenidades de um lar que era rico, e de um pai que era abastado, e que tinha uma fazenda, e que tinha campos. Ou seja, o problema não era que ele não estava satisfeito com os benefícios e as bênçãos da casa. O que ele queria era o controle daquele lugar, ou o controle da sua vida. A ganância dele não era por dinheiro, mas era uma ganância por poder, vamos assim dizer. Ele precisava de independência e de controle. Algumas pessoas são assim, enquanto elas não têm o controle. Sabe o que ele queria? Ele queria o controle do seu futuro. E quando você quer assumir o controle do seu futuro, você faz mais ou menos como fez Adão. Eu quero conhecer, então não coma dessa fruta, mas eu quero conhecer. Então ele se torna, ele basicamente está tomando a decisão: eu quero ser independente do meu pai, eu quero assumir esse controle. Basicamente o que ele estava dizendo é: pai,
não é que eu não queira exatamente as bênçãos que eu usufruo na sua casa, mas eu quero ter a minha parte de tudo que eu posso ter, porque eu quero fazer as minhas escolhas. Isso não é muito diferente do que muitos de nós um dia optamos na nossa vida. Eu quero fazer as minhas escolhas. Agora perceba que o pai reparte os bens para os 2 filhos. Eu gosto da palavra bens aqui. E você vai entender por quê. Na NVI, o filho diz: pai, me dá parte da herança que me pertence, não dos bens, mas da herança. O que vale dizer que herança é algo que você não conquistou, é algo que você não lutou por ela, você simplesmente recebe, amém? Mas ainda assim, sem esforço, ele quer a parte dele. Mas eu gosto que a Bíblia usa bens, e bens significa aquilo que uma pessoa possui, não necessariamente grana, amém? Agora, ambos ganharam a sua parte. E é interessante como quando uma pessoa é abençoada ou ela recebe bens, como pessoas reagem diferente quando são abençoadas, não é verdade? Você pode ter pessoas que recebem uma bênção de Deus e elas permanecem estáveis, elas permanecem humildes, seja o que for, seja grana, seja uma varoa, um varão, seja qualquer uma promoção no emprego, seja uma comissão mais gorda, seja uma posição de status, ou sei lá. Tem pessoas que recebem essas bênçãos e elas permanecem estáveis, humildes, elas continuam trabalhando duro, elas não saem ostentando. Mas tem outros, meu irmão, que ao receber uma bençãozinha do Senhor, qualquer bençãozinha que eles recebem, eles já saem como se tivesse por cima da carne seca. Como é que chama isso? É isso? Como se eles tivessem a última bolacha do pacote, como se eles estivessem por cima. Sai, mete louco, mete roda aro 20, mete som, mete não sei o que, nem pagou as dívidas, mas já mete uma viagem, já posta que nem louco, uma bençãozinha, já veste, já sai, já começa a ostentar, já começa a sair da linha. E eu fico impressionado como pessoas não estão prontas para serem abençoadas ainda. Impressionante. Agora, esse filho caçula, ele é um exemplo disso. Ele é exemplo de uma pessoa, presta atenção no que eu vou falar, inquieta e insatisfeita. Porque não passam muitos dias e ele começa a se coçar. Deixa eu te dizer, nessa história, a gente vê alguns personagens, como eu falei, a gente vê um pai, a gente vê 2 irmãos, a gente vê um cidadão anônimo de uma cidade distante. Mas hoje eu quero te dizer que há uma quinta figura nessa história. Uma quinta figura e um quinto personagem que fica oculto aqui. É um personagem que ele é assim, ele é oculto. Porque na verdade ele age assim, ele gosta das sombras. E esse personagem é Satanás. E tudo que Satanás quer é te impedir de ser abençoado, de que você seja favorecido, de que você tenha o favor de Deus, de que você seja abençoado por Deus, amém? Eu preciso tocar num assunto e mergulhar numa história que talvez você tenha ouvido, mas se não ouviu, eu preciso que você me acompanhe, porque ela é muito interessante, ela se encaixa muito na nossa história, e eu quero falar sobre Balaão, ou sobre a doutrina de Balaão, que é uma doutrina que a Bíblia diz que Deus odeia. Quem aqui já ouviu falar sobre Balaão? Deixa o filho pródigo aí de lado, ele está gastando a grana dele, eu não sei se agora ele está num prostíbulo, se ele está com alguma mina, se ele está pagando aquela rodada de breja para todo mundo, eu não sei, mas agora deixa ele lá, vivendo dissolutamente, irresponsavelmente, loucamente, e vem comigo na história de Balaão. É uma outra história à parte, mas eu quero te contextualizar. Lá atrás, o povo saiu do deserto
pelo deserto do Egito e peregrinou pelo deserto do Egito até a terra prometida. Todo mundo está familiarizado. E eles foram passando por áreas diversas. E a Bíblia diz que quando esse povo de Deus, que eram como gafanhotos que cobriam a face da terra, quando eles chegaram em Moabe, e se você tem vindo nos cultos de quinta, você sabe onde é Moabe. Posso perguntar? Não. Ele fica a leste do Jordão, onde hoje é a Jordânia. E quando eles chegam ali, a leste do Jordão, pouco antes de cruzar o Jordão para assumir a terra prometida, eles chegam no reino de Moabe, e o rei de Moabe se chama Balaque. Guarde esse nome, Balaque. Quando Balaque vê a multidão de israelitas acampados no deserto, ele teme de medo, a Bíblia diz. E mais, ele ouve a história de que esse povo já tinha acabado com os amalequitas, lembra da mão de Ur e Arão se sustentando a mão de Moisés? Eles já tinham passado por outros. Chegou em Balaque, ele ficou morrendo de medo, falou: meu Deus, esses caras vão engolir Moabe, porque eles são muito numerosos. Então eu quero ir para o texto que está em Números 22, vou tentar passar por Balaão meio rápido, mas eu preciso gastar alguns minutos aqui, porque ela é chave para você entender o que está acontecendo. Diz assim, 22, 1 a 3, partiram os israelitas e acamparam nas campinas de Moabe, para além do Jordão, perto de Jericó. Balaque, filho de Zippor, viu tudo o que Israel tinha feito aos amorreus, e Moabe teve muito medo do povo, porque era muita gente. Moabe teve pavor dos israelitas. Agora Balaque está com medo, e Balaque então pensa numa solução para acabar com aquele povo. E qual é a solução dele? Ele quer agora trazer Balaão. Perceba que Balaque é o rei de Moabe. Balaão é uma espécie de profeta adivinhador que mora longe, na Mesopotâmia, e ele fala: se eu trouxer esse Balaão, como ele é um homem que libera palavras poderosas, talvez eu consiga vencer aquele povo. Então o texto diz no versos 5 e 6 do mesmo capítulo 22, Balaque enviou mensageiros para chamar Balaão, filho de Beor, que estava em Petor, perto do Eufrates, em sua terra natal. A mensagem de Balaque a Balaão dizia assim, 2 pontos. Um povo que saiu do Egito cobre a face da terra e se estabeleceu perto de mim. Venha agora, presta atenção, lançar uma maldição contra ele, contra o povo, pois o povo é forte demais para mim. Talvez então eu tenha condições de derrotá-lo e expulsá-los da terra, pois sei que aquele a quem você abençoa, Balaão, este é abençoado, e aquele a quem você amaldiçoa é amaldiçoado. Então a comitiva do rei Balaque vai até Mesopotâmia, não é perto, e eles vão para levar a mensagem para Balaão. E o texto diz assim, que eles fazem a proposta, mas Balaão não vai. Aparentemente Balaão é um homem temente a Deus, porque o verso 12 do capítulo 22 diz assim: mas Deus disse a Balaão: não vá com eles, você não poderá amaldiçoar este povo, porque é povo abençoado. Ô glória, eu daria um glória aí já para começar, só para esquentar a língua. Balaão não vai, a comitiva volta, toda broxada, e fala: ô Balaque, não funcionou, o cara não quis vir. Então Balaque manda uma segunda comitiva, só que agora com um apelo mais sedutor, belíssima palavra, money, show me the money. E o verso 16 a 17 diz assim: eles foram a Balaão, a segunda comitiva, e disseram a Balaão: assim diz Balaque, filho de Zippor, que nada o impeça de vir a mim, porque o recompensarei generosamente, e farei tudo o que você me disser. Venha por favor, e lance para mim uma maldição contra este povo. Pula para o verso 18. Balaão, porém, respondeu aos conselheiros de Balaque: mesmo que Balaque me desse o seu palácio cheio de prata e de ouro, eu não poderia fazer coisa alguma, grande ou pequena, que vá além da ordem do Senhor, o meu Deus.
Até aí, Balaão top. Ele falou, cara, como é que eu vou amaldiçoar ou abençoar? Só é Deus que me fala o que eu tenho que fazer. Até aí ele está indo bem. Só que ele acaba indo. Ele falou, não, eu não vou para amaldiçoar. Só que ele dá uma insistidinha e ele vai. Naquela noite, verso 20, Deus veio a Balaão e disse, visto que esses homens vieram chamá-lo, vá com eles, mas faça apenas o que eu lhe disser. Fique dentro dos limites daquilo que eu te orientar. Essa história é muito interessante porque Balaão vai. Aparentemente esse anjo do Senhor permite. Eu não vou entrar nessa história, mas ela é cômica, que é aquela história de Balaão indo sobre a sua mula e de repente a mula dele para e deita. A mula empacada, mais do que ficar empacada em pé, ela deita. A Bíblia diz que ela deita embaixo dele. E Balaão bate, e bate muito nessa mula. O texto diz assim, olha o verso 21 e 22. Balaão levantou-se pela manhã, pôs a sela sobre sua jumenta, perdão, não é mula, é jumenta, ou pode ser mula, tanto faz, e foi com os líderes de Moabe. Mas acendeu-se a ira de Deus quando ele foi. Pô, mas Deus não tinha permitido que ele fosse? Por que Deus se irou? Porque você vai ver com que motivação ele foi. Mas acendeu-se a ira de Deus quando ele foi, e o anjo do Senhor pôs-se no caminho para impedi-lo de prosseguir. Balaão ia montado em sua jumenta, e seus 2 servos o acompanhavam. Por que é que o anjo se irou? Porque Deus sacou essa motivação estranha no coração de Balaão. E nessa história, que a mula para, porque a mula vê um anjo na frente do caminho e ela não consegue passar. É nessa hora que Balaão bate nela. O verso 32 e 33 diz assim, e o anjo do Senhor lhe perguntou, por que você bateu na mula 3 vezes? Olha as palavras do anjo agora, presta atenção. Eu vim aqui para impedi-lo de prosseguir, porque o seu caminho me desagrada. Deus, que sonda corações e motivações, percebeu que Balaão estava indo. Pô, mas o anjo não tinha dito que era para ele ir? Sim, mas o anjo quis impedir, porque percebeu a motivação dele, né? Porque o seu caminho me desagrada, a jumenta me viu e se afastou de mim por 3 vezes, e se ela não se afastasse, certamente eu já o teria matado, mas a jumenta eu teria poupado. Olha a bronca que Balaão recebe. Mas ainda assim, ele segue e o anjo adverte ele de novo, dizendo assim, no 35, então o anjo do Senhor disse a Balaão, vá com os homens, mas fale apenas o que eu lhes disser. Mais uma vez, fica dentro dos limites. Então Balaão foi com os príncipes de Balaque. Estamos juntos ou não? Então tá bom. Ele chega e encontra-se com Balaque, rei de Moabe. E eu quero registrar um detalhe. Quando Balaão chega, olha o que Balaque fala para ele no verso 37, só registrando. Balaque disse a Balaão, não mandei chamá-lo urgentemente? Por que não me veio? Tipo, por que você não foi mais rápido? Acaso não tenho eu condições de recompensá-lo? Olha como a motivação estava estranha. Então, Balaque chama Balaão e fala, sobe aqui comigo, num monte alto, e você vai ver esse povo que está acampado. O verso 41 diz assim, na manhã seguinte, Balaque levou Balaão até o alto do monte Bamote Baal, de onde viu uma parte do povo. Põe as 2 fotinhos que eu peguei, são ilustrações, meras ilustrações, mas você pode imaginar você subir num monte e ver um batalhão de gente acampado. Põe a outra fotinho, são meras ilustrações, mas você vê uma quantidade enorme de pessoas. Tem a outra fotinho? Não. De pessoas acampadas, e agora eu posso entender por que Balaque estava desesperado. Essa é uma outra foto, olha que interessante, você vê sem fim, um monte de tendas, muitos homens, muitas pessoas, e eu entendo por que Balaque ficou com tanto medo. Pode tirar, obrigado. Só que o que acontece agora é muito engraçado, porque Balaão foi contratado para amaldiçoar aquele povo, certo? Mas ele não consegue. Primeira coisa que Balaão fala para o rei Balaque é, Balaque, vamos oferecer um sacrifício, traz um animal, porque eu quero ver o que o Senhor me diz.
Sempre quando você faz um sacrifício, Deus tende a te responder. E o verso 5 a 8 do capítulo 23 diz assim: o Senhor pôs então uma mensagem na boca de Balaão e disse, presta atenção, olha que cômico: volte a Balaque e dê essa mensagem a ele. Então ele voltou a Balaque e o encontrou do lado do seu holocausto, e com ele todos os líderes de Moabe. Então Balaão pronunciou este oráculo, abre aspas: Balaque trouxe-me de Arã, o rei de Moabe buscou-me nas montanhas do Oriente. Venha, amaldiçoe a Jacó para mim, disse ele. Venha, pronuncie ameaças contra Israel. Agora olha o 8. Como posso amaldiçoar a quem Deus não amaldiçoou? E como posso eu pronunciar ameaças contra quem o Senhor não quis ameaçar? Como é que eu vou fazer algo que o Senhor não disse para eu fazer? Olha o verso 11. Então Balaque disse a Balaão, ele continua falando algumas coisas que enfurecem Balaque, e no verso 11, então Balaque disse a Balaão: que foi que você me fez? Eu o chamei para amaldiçoar meus inimigos, mas você nada fez senão abençoá-los. E ele respondeu: será que não devo dizer o que o Senhor põe na minha boca? Eu só estou falando o que o Senhor me disse. Eu não consigo amaldiçoar esse povo. Eu só estou falando o que Deus disse. Então Balaque pega Balaão e fala: então nós vamos tentar de novo. Eles vão para outro lugar, para outro monte. E o verso 13 do 23 diz assim: Balaque disse: venha comigo a outro lugar, de onde você poderá vê-los. Você verá só uma parte, mas não todos eles. Dali amaldiçoe-os para mim. Balaão faz outro sacrifício para ouvir outra resposta. E agora no verso 16 diz assim: encontrando-se o Senhor com Balaão, pôs mais uma mensagem em sua boca e disse: volte a Balaque e lhe dê essa mensagem. Mais uma vez ele volta para Balaque, voltou ao encontro e o encontrou do lado do seu holocausto, e com ele os líderes de Moabe, igualzinho a primeira vez. E Balaque perguntou-lhe: o que o Senhor te disse? Então Balaão pronunciou este oráculo, dizendo: levante-se Balaque e ouça-me, escute-me, ó filho de Zippor. Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Acaso ele fala e deixa de agir? Acaso promete e deixa de cumprir? Recebi uma ordem para abençoar, ele abençoou, e eu não posso mudar. Nenhuma desgraça se vê em Jacó, presta atenção, nenhum sofrimento se vê em Israel. O Senhor, o seu Deus, está com eles. O brado de aclamação do rei está no meio deles. Como é que eu vou fazer para amaldiçoar um povo que aclama o nome desse rei, enquanto o rei está com eles? Não tem nada que eu possa fazer. Dá para entender? Enquanto Deus está no meio desse povo, não há mal nenhum que possa encontrá-los. E o verso 22 diz assim: Deus os está trazendo do Egito. Eles têm a força do boi selvagem, mas não há magia que possa contra Jacó, nem encantamento que possa contra Israel. Aleluia! Deixa eu te dizer uma coisa, se você não entendeu, você é o Israel do Senhor. Amém? Balaque fica doido, meu irmão. Pensa nesse homem que contratou alguém para amaldiçoar e só vê o contrário acontecendo. O verso 25 e 26 diz assim: Balaque disse então a Balaão: não os amaldiçoe, mas também não os abençoe. Então fica neutro, porque agora está virando, você está me complicando. Te contratei para amaldiçoar, mas você está abençoando o povo. Balaão responde: não lhe disse que eu devo fazer tudo o que o Senhor me disser? Pois Balaque vai pela terceira vez, pega Balaão e fala: vamos tentar de novo, vou te levar para outro lugar, de lá você também vai ver o povo, e dessa vez se amaldiçoa, certo? Verso 27 diz assim: Balaque disse a Balaão: venha, deixe-me levá-lo então a outro lugar, talvez Deus se agrade que dali você os amaldiçoe. Sabe a pessoa que manipula? Vamos ver se Deus se agrada desse outro lugar para amaldiçoar alguém? Como é que faz sentido Deus agora gostar de amaldiçoar alguém, né? Esse Balaque não sabe de nada. Bom, Balaão vai, oferece mais um sacrifício para ouvir a voz de Deus. Só que dessa vez, a Bíblia diz que ele nem precisou ouvir Deus dizendo: ó, volta para Balaque e fala isso, isso, isso. Nem precisou. Sabe quando você entende a vontade de Deus e você não precisa de alguém te dizendo, porque você sabe que a vontade dela é essa?
Você já se acostuma, você entendeu o modus operandi de Deus. Deus não se agrada disso. Deus não gosta de adultério, Deus não gosta de pecado, Deus não gosta de promiscuidade. Não adianta você perguntar, Senhor, será que eu posso catar aquela mina? Não faz sentido nenhum. Você já imaginou? Senhor, será que eu posso fornicar com a minha namorada? Me responde. Será que eu me divorcio? Deus odeia. Para que você vai ficar perguntando algo que você sabe que Deus faz? Pois dessa vez ele não precisou nem ouvir. Olha o que o verso 1 a 3 do capítulo 24 diz. Quando Balaão viu que agradava ao Senhor abençoar Israel, nem recorreu à magia como nas outras vezes. Magia aqui é uma palavra de encantamento, alguma coisa assim. Mas voltou o seu rosto para o deserto, ou seja, na direção do povo. Então viu Israel acampado, tribo por tribo, e o Espírito de Deus veio sobre ele, e ele pronunciou então este oráculo. E aí ele faz mais uma afirmação, eu não vou ler, o oráculo é lindo. Mais uma vez ele fala, esse povo é o povo que tem a força do boi selvagem, este reino de Jacó será exaltada, eles são como a leoa, como um leão, e esse povo, sejam abençoados os que te abençoarem, sejam malditos os que te amaldiçoarem. E ele fala umas coisas lindas para o povo nesse oráculo. O que eu quero te dizer com isso? Em primeiro lugar, o conceito, o ensino da história de Balaão é o quê? É que não importa o feiticeiro, o mago, a bruxa, não importa quem, não importa o pai de santo, não importa quem foi chamado para amaldiçoar você ou tua vida. O que Deus abençoa será abençoado e ponto final. Amém? Glória a Deus. O que a gente vê aqui é que esse experiente encantador, vamos assim dizer, ele não conseguiu um feitiço, ele não conseguiu uma palavra, ele não conseguiu qualquer tipo de manobra que pudesse fazer com que ele amaldiçoasse o que Deus abençoou. Se você é abençoado, não tema ser amaldiçoado, porque o inferno não pode amaldiçoar aquilo que o céu abençoou. Diga, eu sou abençoado. Se você fala, eu sou abençoado. Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque às vezes a gente recolhe o fato da gente ser abençoado. Às vezes eu sinto que eu tenho que diminuir as minhas bênçãos para não espantar os outros. Eu sou abençoado, ora. Se eu tiver esse carro, essa vida, essa life, eu sou abençoado. Eu não vou diminuir a minha bênção. Às vezes a gente tem que dizer, eu sou abençoado. Ponto. Ora, eu vou ficar recolhendo bênção só para acomodar o que os outros não são? Se você é, fale pronto, amém? Falei. Não se trata de grana, não se trata do que você veste, não se trata do que você dirige, onde você mora, o que você usa. A vida de uma pessoa não consiste nos seus bens. Jesus fala isso, amém? Essas coisas, casei bem, bênção. Essas coisas, elas são só sintomas de um homem abençoado. Mas a raiz mesmo de ser abençoado é outra coisa. Porque você pode estar quebrado, sem um tostão no bolso, mas ainda assim ser abençoado. Você pode estar sem trampo, você pode estar caçando, você pode estar furando a sola do teu sapato e ainda assim ser abençoado. Você pode estar encalhado 10 anos, você pode estar querendo casar, mas você ainda é abençoada, abençoado. Não consiste em coisas que você juntou. Você pode ter situações sinistras na tua vida, mas ainda assim você consegue se sentir abençoada, abençoado. Porque esse é um estado de espírito, não é coisas que você tem. Eu conheço pessoas que têm tanta coisa nessa terra, mas se sentem miseráveis, não se sentem abençoados. Porque bênção não é algo tangível. Na maioria das vezes, bênção é exatamente o que não é tangível, que é aquilo que você não pode comprar e que não tem etiqueta de preço. É um estado de espírito. Agora, posso te dizer uma coisa? O inferno odeia quando você se sente abençoado, ou quando você vive como uma abençoada e como um abençoado. Sabe, isso incomoda. As circunstâncias estão te ferrando, mas você ainda está lá na nice.
O inferno fica doido, ele não entende como você continua se sentindo abençoado. Aliás, deixa eu te dizer, é justamente na adversidade que você consegue saber e entender se você é abençoado ou não. Porque a grana, as coisas naturais, a grana nesse mundo terreno, ela é uma fumaça, ela engana se você é abençoado ou não. Ela faz como que se você fosse, mas na verdade talvez você não seja. O que acontece é que esse filho sai do filho pródigo, e quando vem a fome, é que ele percebe quão abençoado ele era. Então as crises vêm para saber, vêm para mostrar mesmo, porque as dificuldades vêm, mas você permanece fiel, as dificuldades vêm, mas você continua cheio de esperança, nada derruba aquela tua ideia, aquele teu plano, aquele teu sonho, aquela tua alegria. Oh meu Deus, Satanás fica doido, porque agora ele fica limitado, ele fala, eu não posso tocar nessa pessoa abençoada, eu quero fazer algo para atrapalhar essa condição, mas eu não consigo, porque ele é abençoado. Eu estou querendo amaldiçoar, mas eu não consigo. É por isso que Isaías 54, 16, 17, lindo esse trecho, diz assim, Senhor dizendo, veja, fui eu quem criou o ferreiro, que sopra as brasas até darem chama e forja uma arma para o seu próprio fim. Sabe o ferreiro que bate e martela aquele ferro para fazer uma espada? Isso é Deus falando, fui eu quem criei o ferreiro que bate naquele metal para fazer e forjar uma arma. Fui eu quem criou o destruidor, Satanás, que gera caos. Nenhuma arma forjada contra você prevalecerá, e você refutará toda a língua que te acusar. Essa é a herança dos servos do Senhor, e é esta a defesa que eu faço em nome deles. Cara, isso é lindo. Você já viu algum ferreiro batendo na espada, pondo no fogo e batendo na bigorna, e de repente a espada se levanta contra o ferreiro e voa no pescoço dele? Não, ele domina a espada, ele está criando a espada. Deus fala assim, fui eu quem criei Satanás, e eu posso até usar Satanás como uma arma, mas ele continuará sendo só uma arma, mas a arma não tem poder contra aquele que o criou, por isso nenhuma arma forjada vai se levantar contra você, porque Deus está falando assim, essa é a defesa que eu faço em nome deles. Deus te protege e te guarda, isso é ser abençoado, amém? Nenhuma arma forjada pode pegar um pedaço do meu cabelo, botar na encruzilhada, pega um pedaço da minha roupa, faz um bonequinho gordinho de voodoos, espeta se quiser, põe cera na minha foto, mas não adianta, eu sou abençoado. Ei, aleluia! Vai continuar tentando, mas não vai funcionar. Nenhuma arma forjada. Ei, aleluia! Não vai funcionar. Provérbios 26, capítulo 2 diz assim, como o pardal que voa em fuga e a andorinha que esvoaça veloz, assim a maldição sem causa no justo não prospera. Maldição, diga comigo, maldição sem causa não prospera. Diga aí em casa, você que está em casa, maldição sem causa. Você também, maldição sem causa não prospera. Se você permanecer no lugar certo, o favor, a proteção de Deus está sobre você. Pode fazer o que quiser. O que você precisa entender aqui? 1 Pedro 5, 8 e 9, você conhece? 8, diz assim, estejam alertas e vigiem, o diabo, o inimigo de vocês, anda ao derredor como leão, rugindo e procurando quem possa devorar. Ele está lá assim, eu quero alguém. Ele está assim, e ele sempre vai querer bagunçar a vida de alguém e devorar a sua vida. Enquanto Jesus tem vida plena e abundante para te dar, Satanás veio não para outra coisa, senão para matar, roubar e destruir. Qual é o seu papel? Verso 9.
Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. Ou seja, para de vitimismo infantil. Ah não, porque os meus problemas, porque você não sabe o que eu estou passando. Eu tenho um monte assim. Para. Qual que é o teu papel? Resistir. Teu papel é permanecer. Teu papel é permanecer no lugar onde Deus te protege, onde Deus te guarda, onde as bênçãos de Deus te acertam. Deus lança a bênção dele aqui. Se você estiver para cá, para lá, a bênção não te alcança. Mas se você permanecer no lugar onde as bênçãos de Deus te alcançam, aonde Ele estabeleceu as linhas seguras, se você permanecer ali, então Deus te protege, Deus te guarda, e as bênçãos de Deus vão te atingir em cheio. Você precisa permanecer nesse lugar. Deixa eu te dizer, 3 lugares da onde você não pode sair e você tem que permanecer. 3 lugares abençoados de onde você não deve sair para Deus poder te abençoar. Primeiro deles, teu casamento. Não sai desse lugar de bênção. Deus não gosta disso. Invista no seu casamento. Não desista do seu casamento. Persista no seu casamento. Seu casamento importa para Deus. Tua família, teus filhos, eles são importantes. O casamento, deixa eu te dizer, ele deveria ser, e ele assim foi desenhado para ser, um abrigo, um aconchego, um abrigo para a tua segurança emocional, para a tua segurança espiritual, até para a tua segurança física. Quando você sai do teu casamento, você está completamente vulnerável. Mas pastor, não está funcionando direito. Então vai ler o manual de novo e tenta ajustar, porque Deus desenhou um negócio que funciona. Amém? Segundo lugar que você não pode sair, não saia do lugar abençoado do teu ministério. Oh Jesus, aconteça o que acontecer, não deixe esse lugar. Se Deus te plantou aqui, é aqui que você vai ficar. Mas eu briguei, fulano olhou torto, não sei se eu gosto mais, alguma coisa aconteceu e etc. Deus te plantou aqui, fica. Quem aqui escolheu o pai que tem? Não, esse pai não dá. Saiu do ventre da mãe, olhou para a cara do pai e fala, devolve, vamos tentar de novo. Você não escolhe pai. Deus te deu uma paternidade espiritual, fica e pronto. Não sai desse lugar, que esse é o lugar da bênção para você. Amém? Fora do aprisco, você vira uma ovelha exposta, sujeita, em perigo. Não existe quem quer viver a vontade de Deus e não está no aprisco. Não acredito em igreja. Não existe isso, Deus desenhou isso. Então não saia desse lugar abençoado, que é o teu local de ministério. E em terceiro lugar, não saia do lugar do seu propósito. Não saia do lugar da tua missão, não abandona. Satanás vai fazer de tudo para que você esqueça, engavete aquele sonho, desista daquele propósito. Deus te desenhou para aquilo, colocou no teu coração, não sai dali, amém? Glória a Deus, fecha esses parênteses. Por quê? Porque Satanás vai fazer você sair, ou vai procurar fazer você sair desse lugar abençoado. Porque a real aqui é a seguinte: para Satanás conseguir o que ele quer, que é bagunçar a tua vida, ele vai tentar te tirar da casa do Pai. Para ele bagunçar a tua vida, ele vai tentar te tirar desse lugar. E se você não sair dali, não tem o que ele faça. Ele não vai te tocar, mas ele vai tentar fazer você sair. O que nos leva de volta à história de Balaão. Porque acompanha aqui comigo. Aparentemente, Balaão vinha bem, mas acontece o seguinte, acontece que virando o capítulo 25, lembra que a gente estava no 24, no 25 de Números, logo quando vira o capítulo, diz assim, enquanto Israel estava em Sitim, que era aquele lugar que eles estavam acampados, o povo começou a se entregar à imoralidade sexual com mulheres moabitas, que os convidavam aos sacrifícios dos seus deuses. O povo comia e se prostrava perante esses deuses. Assim Israel se juntou à adoração a Baal Peor, e a ira do Senhor acendeu-se contra Israel.
O povo que estava acampado ali, que Balaque viu e temeu, que Balaão veio, tentou, aquele povo, ele começou a ficar louco, o povo endoidou, o povo virou geral a chave, eles começaram a pegar a mulher, transar com as mulheres moabitas, levar para a barraca, deitar com elas, eles começaram a oferecer sacrifícios aos deuses de Moabe, aos deuses, a saber, Deus Baal, que é um deus deles, e o Deus Baal, para oferta a Deus Baal, muitas vezes se oferecia o filho, as ofertas registradas na Bíblia ao Deus Baal envolviam orgias sexuais, envolviam todo tipo de consagração, muito provavelmente bebedice, bebedeira mesmo, envolvia tudo isso. Baal, só para você saber, foi o Deus que posteriormente Jezabel servia e adorava, com a permissão do frango Acabe. Você sabe quem é Baal? Agora a pergunta é, por que é que o povo começou a fazer essas loucuras? E o que é que Balaão tem a ver com isso? Bom, no Velho Testamento nós não sabemos muito de Balaão, a não ser que depois ele foi morto pelo próprio povo de Israel. Mas o Novo Testamento deixa para nós algumas respostas. Vocês estão comigo aqui hoje ou não? Amém? Tem alguém dormindo ou não? Não dá nem para cutucar o cara do lado. O que eu vou fazer? Eu vou fazer você levantar e dar uma bica na cadeira dele, se eu ver alguém dormindo. O Novo Testamento deixa uma pista e responde. Por que é que o anjo teve que ir lá para impedir e advertir Balaão, dizendo, só faz o que eu mandar? Pedro, lá nas epístolas de Pedro, no fim da Bíblia, ele começa a falar de homens que causam destruição, homens de pecado, e ele fala do verso 14 ao 16, 2 Pedro 2, 14 a 16, esses homens, eles consideram prazer entregar-se à devassidão, em plena luz do dia, são nódoas, são manchas, regalando-se em seus prazeres, quando participam das festas de vocês, tendo os olhos cheios de adultério, nunca param de pecar, iludem os instáveis e têm o coração exercitado na ganância, malditos, eles abandonaram o caminho reto e se desviaram, presta atenção, seguindo o caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o salário da injustiça. Será que ele recebeu alguma coisa por algum serviço? Mas a gente viu que não, talvez não. Será que aquele dinheiro acabou por corromper Balaão? Meu irmão, o dinheiro corrompe. Tome cuidado, porque sem você saber, Deus talvez esteja deixando de te abençoar. Talvez porque Ele simplesmente corre o risco de você se corromper. Eu vi, não sei aonde, alguém postou em algum lugar um recadinho assim, Deus, só para te avisar, eu já estou preparado caso você queira me tornar milionário do nada. Alguém postou isso. Em algum lugar, eu vi. Alguém viu isso? Não. Senhor, eu estou preparado caso você queira me deixar milionário do nada. Será que Deus não sabe mesmo a hora que Ele vai te abençoar? Ou se Ele pode te abençoar? Por isso que Paulo falava para Timóteo, cuidado. Não o dinheiro, mas o apego ao dinheiro é a raiz de todos os males. E ele continua, dizendo no 16, mas em sua transgressão foi repreendido por uma jumenta, um animal mudo, que falou com voz humana e refreou a insensatez do profeta. Quase na mesma linha, Judas, não o traidor de Jesus, o outro Judas, irmão de Jesus, falando sobre o pecado e sobre homens perversos, ele escreve em Judas 1, 10 e 11, todavia esses tais difamam tudo que não entendem, e as coisas que entendem por instinto, como animais irracionais, nessas mesmas coisas se corrompem. Ai deles, pois seguiram o caminho de Caim, buscando o lucro, caíram no erro de Balaão e foram destruídos na rebelião de Corá. Ele cita 3 maus exemplos, e um dos maus exemplos é Balaão, que caiu por causa do lucro. Sim, Balaão errou. Ele caiu, ele se dobrou ao dinheiro, ele se dobrou ao lucro. E você pode dizer assim, mas pastor, ele não amaldiçoou o povo. De fato, ele não, porque Deus não permitiu que o povo fosse abençoado. Lembra do que... Oi?
amaldiçoado, perdão, Deus não permitiu que o povo fosse amaldiçoado. Lembra o que nós lemos em Números 23, 20? Põe de novo, só para a gente saber. Diz assim: recebi uma ordem para abençoar, ele abençoou e não posso mudar. Olha agora o 21, nenhuma desgraça se vê em Jacó, nenhum sofrimento em Israel, o Senhor, o seu Deus, está com eles. O brado de aclamação do rei está no meio deles. Ele não amaldiçoou o povo de Israel. Enquanto Deus estava com eles, enquanto eles clamavam o nome de Deus, eles estavam seguros, eles estavam no lugar certo. Mas aí a gente descobre então o oculto, o sinistro plano de Balaão. Ele não podia ficar sem a recompensa dele. Então ele não amaldiçoa, mas ele faz um plano às ocultas. E aí a gente descobre lá em Apocalipse, na carta que João escreve ao anjo da igreja de Pérgamo, Deus aponta o que desagradava, e essa carta diz assim, presta atenção, Apocalipse 2,14: no entanto, tenho contra você algumas coisas. Você tem aí pessoas que se apegam aos ensinos de Balaão. Como assim aos ensinos de Balaão? O que Balaão ensinou? Que ensinou Balaque a armar ciladas contra os israelitas, induzindo-os a comer alimentos sacrificados a ídolos e a praticar imoralidade sexual. Balaão pensou o seguinte: bom, eu não posso amaldiçoá-los, eu não consigo. Não há nada que saia da minha boca que eu consigo declarar. Afinal, eles estão debaixo das promessas. Eles aclamam o Senhor como rei. Eles estão nesse lugar seguro. Não tem o que eu posso fazer para amaldiçoá-los. Mas, se eu conseguir fazer eles saírem desse lugar abençoado, eu tenho uma chance. É por isso que o teu namoro foi para um caminho. É por isso que teu casamento foi para um caminho. Quando você começou a relaxar dos mandamentos de Deus, você começou a sair desse lugar, e você hoje se pergunta por que você foi tão alvejado, tão alvejada, por que levou tanta porrada, por que apanhou tanto. Você começou a sair desse lugar, e Balaão pensou: eles estão debaixo de bênção, mas se eu conseguir, se eu fizer com que eles pequem, se eu conseguir fazer com que eles rompam a aliança com o Senhor, se eu conseguir fazer com que eles se envolvam em imoralidade sexual, só um pouquinho, uma mão aqui, ali, daqui um pouco eles estão fornicando, daqui um pouco eles estão fazendo outras coisas, se eu conseguir que eles bebam, só um pouquinho, começa com uma concessão, não tem problema, mas se eu conseguir fazer que eles se envolvam, de repente vem a bebedice. Se eu conseguir fazer eles se voltarem um contra os outros, se eu conseguir fazer eles se prostrarem para outros deuses, se eu conseguir fazer eles saírem da cobertura desse Deus, então é possível que a gente derrote eles. Foi isso que Balaão ensinou a Balaque. Balaque, meu irmão, não tem jeito, os caras são abençoados. Você precisa primeiro tirar eles dessa condição, para depois você poder tocá-los. Estamos juntos aqui ou não? Deixa eu te dizer, você não precisa sair à caça às bruxas. Você não precisa saber todos os nomes de demônios. Você não precisa sair caçando feiticeiro. Você não precisa sair chutando que é laço, amarrando tudo que você vê na frente. Você não precisa sair desconfiando de tudo que acontece. Você não precisa morrer de medo porque por engano você comeu um docinho de Cosme Damião e agora teu intestino vai dar um nó. Você não precisa temer essas coisas. Você não precisa. Você não precisa temer o teu chefe ou o teu companheiro porque você não conseguiu aquela promoção. Você não precisa começar a temer o mundo espiritual porque você não conseguiu casar e era um olho gordo, alguém tirou aquele boyfriend de você. Aí era a inveja das amigas. Você não precisa ficar buscando assunto no mundo espiritual porque você não viveu aquilo que você queria viver. Quando Deus te abençoa, Ele te abençoa. Alguém pode impedir Deus de abençoar? Por acaso Ele promete e não cumpre? Por acaso Ele falha? Se Deus quer te abençoar, Ele te abençoa. Se Deus quiser, Ele faz os teus inimigos te abençoarem. Se Deus quiser, Ele faz os malditos egípcios darem ouro e riquezas na tua mão enquanto você sai. Se Deus quiser, Ele prepara uma mesa na presença dos teus inimigos, mas Ele te abençoa.
nada vai impedir Deus de te abençoar. Nada. Deus é assim. Deus faz, quem você nem imagina te abençoar. Aqueles que você nunca sonhou, Ele faz um vento vindo dos 4 cantos e soprar na tua casa, e de repente você vai ser abençoada. Ele inventa uma razão, Ele inventa alguma coisa para te abençoar. No começo dessa quarentena, já fazia uns 4 meses que eu não vendia um bloco de granito. De repente, eu recebo uma ligação de um advogado, falando assim: oi Márcio, tudo bem? Lembra que há 1 ano atrás você fez uma viagem e a companhia aérea deu um pré-quequé? Pois é, aquela ação virou, nós estamos depositando R$6.000. Oi? Tá bom. Oi? Hã? Qual? A gente querendo viajar, a gente gosta de viajar, uma alegria nossa, um prazer. Não temos filho, a gente, enfim, é uma alegria a gente. E aí Deus, meu Deus, está difícil. Aí Deus vem e Ele abençoa, às vezes, não colocando dinheiro, mas fazendo com que você pegue, compre, conquiste aquilo que você vai conquistar com um valor que você fala: meu Deus, como assim? Deus abençoa, Ele inventa uma ocasião para te abençoar. Por isso, não se preocupe com se Deus vai ou não te abençoar. Se preocupe com uma coisa, uma só: em não sair do lugar que Deus te colocou para te abençoar. Porque o que Deus está te dizendo agora, que esse lugar, o seu Deus chama de o nosso lugar. É onde Ele te encontra, para falar contigo, para te abençoar, para liberar o que Ele precisa liberar sobre a tua vida. Deixa eu te dizer, Satanás sabia que a única forma de tocar o filho daquele homem abençoado era fazendo com que ele saísse da casa do seu pai. Como que ele fez isso? Armadilhas, ciladas. A Bíblia diz assim: do que se queixa o homem, senão dos seus próprios pecados? Satanás, ele não tem poder para forçar você a pecar. Ele não tem, ele nunca teve. Quando a gente lê Apocalipse 2,14, põe para mim de novo, Pati. Ele fala assim, sobre Balaão, que ensinou Balaque a armar ciladas. Armar ciladas. Sabe quem é bom de armar cilada? Bom, Efésios 6,11, quando ele fala que a nossa luta é espiritual, ele diz assim: vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Ciladas é o que o diabo sempre faz. Ele manda ocasiões, ele manda demônios para agora tentarem te influenciar sobre algo. E aí é você que cai. Não é o diabo que te força. Tudo que ele pode fazer é jogar armadilha. Tudo que ele pode fazer é colocar moabitas. Tudo que ele pode fazer é tentar te conhecer. E se você ficar curioso, se você sair lá para fora, bum, ele vai e te pega. Eu estava falando com a Franz esses dias sobre um espírito maligno que tem tumultuado esses dias. E eu dei esse nome de espírito maligno da inquietação. Esse espírito maligno da agitação, ele causa agitação na alma e no espírito. Não há um lugar que você se sinta, você sempre quer alguma coisa. Líderes que podiam vir na igreja durante 4 meses à vontade. De repente, quando agora tinha inscrição, todos queriam vir. Ora, mas a gente estava o tempo todo oferecendo para vocês, porque eu me visto, porque eu quero ir na igreja. Mas quando eu chego na igreja, eu fico inquieto, eu quero logo levantar da cadeira, e eu quero logo que esse culto acaba. Eu estou preocupado, eu trabalhei muito, eu quero descansar, e o que está descansando está louco para trabalhar. O que está magro quer engordar e ter um shape, o que está gordo quer emagrecer. O que tem cabelo, corta o cabelo. O que não tem cabelo, gruda cabelo. O que não namora, tá louco para namorar. O que namora fala: meu Deus, quero ficar solteiro. O que casou tá louco para separar. E o que tá separado tá louco para a esposa voltar. É inquietação. A pessoa não se sente bem consigo mesmo. Então você caça assuntos. Você tá para cá, para lá, para cá e para lá.
É isso que eu sinto, é o espírito da inquietação, que faz com que você não consiga estar bem com você mesmo. Posso te dizer? E aí você enche de gente louca ao seu redor, porque pelo menos você se entretém. E quando esse espírito está com você, você não está satisfeito em lugar nenhum. Se você está na casa do pai, você quer sair da casa do pai. Se você sai da casa do pai, agora você quer voltar para a casa do pai. E essa inquietação te pega. Esse espírito faz você correr o teu casamento, o teu ministério, da tua igreja, o teu pastor. Não, agora eu quero outro pastor. Aí quando você vai para o outro pastor, você quer voltar para o antigo pastor. Aí quando você encara o antigo pastor, o outro pastor, aí você fala, eu não sei o que eu quero. Mas tudo que Satanás quer é não te deixar quietinho no teu lugar. Porque se você permanecer nesse lugar abençoado, ele não tem poder. Ele não pode te matar, ele não pode te destruir. Porque Satanás está no teu encalço. Ele está tentando. O problema do filho pródigo é que ele saiu da casa do pai. Ele saiu do lugar abençoado. Satanás ficou atraído. E Satanás é assim. A voz dele é doce. E ele vem. A cara talvez se você conseguisse ver não seria. Mas ele começa e diz assim, vem filha. Vem para cá. Vem aqui fora, filha. Olha aqui que eu preparei. Olha que coisa boa. Vem brincar. Vem brincar aqui fora. Vem, é só uma brincadinha. Eu não consigo te alcançar aí dentro, mas vem para fora. E aí o que tem de gente que sai, aos pouquinhos. Ninguém é louco, você é crente. Você tem temor, mas você põe a cabeça. E agora você começa a flertar com a brincadeira. E você começa então a ser atraído pela armadilha. Mas Satanás está lá dentro. Mas no fundo Satanás está lá dizendo assim, vem que eu quero te destruir. Vem que eu quero pegar você, vem. Quero ver você chorando, quero ver você abatida, quero ver teu coração despedaçado. Vem brincar, vem aqui fora, vem se sujar um pouquinho. Eu quero te derrubar no pecado sexual, até você se sentir suja, imunda, até você se sentir um lixo. Vem. E Satanás está fazendo aquela cara, vem que eu quero destruir tua família, vem que eu quero arrebentar teu casamento. É isso que ele vai fazendo. Enquanto Deus está lá do lado de dentro te dizendo assim, fica aqui filha, fica aqui no nosso lugar, aqui eu consigo te proteger, aqui eu consigo te guardar. E você está lá no braço do pai, e Satanás fazendo aquela cara feia, e ele não consegue agora te alcançar, mas ele fica te olhando. Bem que eu tentei te destruir, mas eu não consegui. Por isso que aquele acidente de carro não deu certo. Por isso que aquele acidente de moto não deu. Eu tentei tocar no teu filho, eu tentei acabar com o teu coração, mas não deu certo. Eu tentei lançar essa doença, mas não deu. Você está no lugar abençoado, eu não consigo vencer. Te deixei sozinha, eu te isolei. Eu tentei te lançar na cova, eu te botei na escuridão, eu coloquei uma doença no teu sangue e não deu certo, porque você está lá no colo do Pai. Satanás só quer te tocar, ele só quer destruir, e você brincando, e se ele tiver uma oportunidade, ele vai te arrebentar. Mas o filho saiu. E ele saiu porque Satanás vem de ilusão. As armadilhas de Satanás são sempre bacanas e doces e bonitas. E o que é interessante, deixa eu te dar esse recado, é que quando você sai da casa, por algum tempo as coisas funcionam normal. Como as coisas funcionaram para o filho. Sabe, você sai da presença, você sai daquele lugar, e Deus fala, filho, mas você está saindo, filha, do nosso lugar? E você fala, não, só um pouco. Eu já volto, só um pouquinho. Mesmo estando errado, você sente que tem uma bênção sobre você.
Você está trampando, está ganhando dinheiro, as coisas estão acontecendo. Quem nunca passou por isso? Estou pecando, mas ainda está dando bom aqui. Deixa eu continuar. Longe de Deus, longe da vontade de Deus, longe das direções de Deus, mas as coisas estão rolando. E você carrega os seus bens com você, e aquele filho tinha bens, e as coisas estavam acontecendo, mesmo longe do pai. Ele devia estar lá dizendo assim, o melhor dos dois mundos, eu tenho a bênção do pai, eu tenho coisas aqui, e ainda assim eu estou fazendo a desforra, estou no mundo, estou descabelando. Você acha isso? Porque a verdade é uma, e eu preciso te dizer, a real é que você não pode ter o melhor dos dois mundos. Isso não vai acontecer. Ou você está com o pai, ou você não está. Ou você está nesse lugar, ou você não está. Porque a verdade é que essa conta vai chegar na tua vida. E de repente, você vai começar a perceber que você começou a perder suas coisas. E eu gosto que o texto diz bens e não dinheiro. E eu gosto que o texto diz herança e não dinheiro e riquezas. Porque se o texto dissesse dinheiro, você poderia achar que a consequência de ir para longe do pai é a ausência de dinheiro. Você poderia achar que a única coisa que você ia perder longe do nosso lugar seria dinheiro. Como se esses bens que o filho perdeu fossem só dinheiro. Mas deixa eu te dizer, quando você sai do nosso lugar e começa a brincar com Satanás, você perde seus bens, que são as suas posses, que valem mais do que qualquer artigo que se possa comprar. Você perde a tua integridade, teu caráter fica distorcido, você perde a tua autoestima, você perde o autorrespeito e o respeito das pessoas que te amam. Aliás, você perde também as pessoas que te amam ao teu redor, porque agora elas sequer têm respeito por você. Você começa a perder filhos, você começa a perder proximidade de amigos que são bons, você começa a perder proximidade do corpo de Cristo. Você perde mais do que isso, você perde a tua esperança, porque agora os teus sonhos já são nebulosos. Mais que isso, você perde a tua autoridade. Mais do que isso, você perde a tua santidade e a tua intimidade com o Pai. E esses são bens, meu irmão. E esses são patrimônios que não tem dinheiro que compre. Não tem. Um dia desses estava passando na TV Proposta Indecente. Um filme de 25 anos atrás. Um casal duro e um milionário faz uma proposta para se deitar com a esposa do cara por um alto valor. E eles estão quebrados de dinheiro. Quanto vale? Não, eu não vendo a minha santidade. Você não vende o teu corpo. Mas a armadilhazinha, que é o teu namorado, tanga, te atraiu. E daqui um pouco você se entregou. E daqui um pouco você vendeu. E por dinheiro nenhum, você perdeu aquilo que era de mais valoroso. Acontece que quando você sai do nosso lugar com o Pai, você começa a perder coisas que são de valor inestimável. Você perde muito mais do que bens. E agora, para você ter de novo comunhão com o Pai, o Pai fala, tudo bem, só se você, filha, só se você, filha, voltar para o nosso lugar, porque é aqui onde as coisas acontecem. Deixa eu terminar hoje, porque tem tanta coisa que eu gostaria de falar. Esse filho, ele pensa em voltar. Talvez a gente fale bastante na semana que vem, mas agora ele está assustado, porque ele não sabe se o pai vai receber ele ou não. Agora ele está envergonhado, porque ele tinha um plano que era tão bom, ele tinha decisões tão calculadas, ele tinha o plano todo feito, e agora nada deu certo. Ele não sabe se ele vai apanhar, ele não sabe se ele vai receber um puxão de orelha, ele não sabe se o pai vai escorraçar e falar, não te quero mais aqui. Ele não sabe se o irmão, se os empregados vão reconhecer a autoridade dele, ele não sabe de nada.
Mas eu preciso falar esse verso de Lucas 15 na parábola, que é o verso de número 20, que diz assim: a seguir, levantou-se e foi para a casa do seu pai. E estando ainda longe, seu pai o viu, e cheio de compaixão, correu para o seu filho, e abraçou e o beijou. E você conhece essa história desse pai generoso, pois esse pai é Deus. E a mesma graça, a mesma misericórdia narrada nessa história por Jesus é a que ele ainda hoje tem. Verso de Hebreus capítulo 4, 16 diz assim: assim aproximemo-nos do trono da graça, com toda confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Só existe uma forma, é você voltar para o lugar da intimidade. E às vezes algumas pessoas, elas estão assim, elas saem e voltam, e elas querem um tempo de qualidade aqui, mas elas se deliciam com que elas vêm aqui, e daqui um pouco elas voltam para tentar ficar com o pai, mas daqui um pouco elas se sujam ali, e daqui um pouco o pai fala: você tem que se lavar um pouco mais, não dá para ter intimidade, mas ela volta. Já que eu me sujei, vou me sujar mais ainda, então, porque aí eu tomo um banho só, de uma só vez, mas é perigoso. Só existe uma forma de você voltar para a intimidade do Pai, e esse é Jesus, e essa é a mensagem de hoje. Hebreus capítulo 10, verso 19 a 21, na mensagem, ele diz assim, olha que coisa linda: portanto, amigos, podemos agora, sem hesitação, caminhar direto para Deus, até o lugar santo. Jesus é quem preparou o caminho pelo sangue do seu sacrifício, e ele atua como um sacerdote. Hoje é dia de ceia. O sangue de Jesus te perdoa de todo pecado, e ele te dá acesso de volta ao nosso lugar. O texto continua e diz assim, que a cortina que dá acesso à presença de Deus é o seu corpo. Se você tiver que passar pelo véu, o novo e vivo caminho que Jesus abriu, você tem que passar pelo corpo. E esse pão representa o corpo de Jesus, e esse suco de uva representa o sangue de Jesus. Nós queremos voltar para a casa do Pai. Os cultos voltaram presencialmente. Nós estamos considerando muito em ter mais de 2 cultos por domingo, e dar mais chance de a gente estar reunido aqui, ainda que seja a mesma palavra ministrada, mas para pessoas virem, porque chegou o tempo de voltar para o nosso lugar, para o lugar do Pai. Esse filho volta para casa, e o Pai, cheio de graça e misericórdia, tem uma festa preparada para ele. Aplauda o Senhor bem forte. Aleluia, 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 aleluia. Glória a Deus, aleluia. Há muitas pessoas que se sujaram nesses dias. Às vezes sem líder por perto, sem uma cobrança, sem culto, sem ter que olhar face a face alguém que representa temor da presença de Deus. Fica fácil de você continuar ocultando, fica fácil de você tocar a vida adiante. Afinal, eu ainda tenho alguns bens, eu ainda estou desfrutando dos bens, ainda estou desfrutando, eu sou líder ainda, ninguém destituiu, é aqui que eu vou ficar. Mas você, líder de célula, vai tocando com a barriga a sua vida. Chegou a hora de voltar para a casa do Pai. As tuas horas intermináveis de série, de internet, de sei lá o que, te fizeram ficar um pouco mais longe da casa do Pai. Não foi um pecado daqueles grotescos que você fala, não, esse eu não preciso nem confessar. Não foi. Mas você sente que há um afastamento, que há uma frieza. Deus está te dizendo, filho, filha, chegou a hora de voltar para a casa do Pai.
O Senhor diz: chegou a hora de voltar para o nosso lugar. Esse é o lugar da bênção, esse é o lugar da restauração, esse é o lugar da aceitação, esse é o lugar da confirmação, esse é o lugar onde Deus faz todas as coisas novas. Aquele homem, aquele filho mais novo, ele agora vivia um dilema. Eu posso ver esse moço sujo, o cabelo enrolando com sujeira, com bicho, com piolho, a barba mal feita, as roupas rasgadas, o pé cascudo, calejado, o estômago para dentro, cheio de fome, os ossos aparecendo, sem musculatura, desejando comer comida de porco, sujeira de porco. Mas ainda assim nem sequer isso ele tinha. Ele voltando para a casa do pai, mas agora há um dilema: eu estou muito sujo para estar com meu pai. Satanás agora ele quer te manter para o lado de fora, com palavras de que você não é digna, de que você não é digno, de que você não merece. Essas eram as palavras dele: eu não mereço mais ser chamado de filho. Que mentira! Quem que você consultou para saber ou para determinar isso? Pois não foi o seu pai. Quem te disse que você não é digna? Que voz é essa? Porque essa não é a voz do pai. Por isso o Senhor diz: vem, filha, vem de volta para o nosso lugar. Se você quer isso, a gente vai fazer duas coisas. Primeiro, a gente vai fazer uma oração para os que não receberam Jesus ainda como seu Senhor e Salvador, mas nessa noite querem abrir seu coração e se entregar para Ele, recebendo Jesus como Senhor e Salvador, porque Ele é o Filho de Deus que morreu numa cruz, sendo santo e perfeito, cheio de autoridade. Ele se entregou pelos nossos pecados e ressuscitou ao terceiro dia, e subiu e está à destra do Pai, intercedendo por nós. E todo aquele que vem através de Jesus é recebido pelo Pai, na forma do seu sangue e do seu corpo. A segunda coisa que nós vamos fazer é cearmos juntos. A ceia é como a lavagem, como a purificação. Não porque você merece, mas por causa da graça, Ele te concede poder voltar para dentro de casa. Então, em primeiro lugar, eu quero fazer essa oração. Se você nos assiste ou nos visita, se há visitantes, agora eu não sei, porque a igreja já tem gente, mas se essa é a tua vontade, no lugar onde você estiver, seja aqui sentado, presente, ou seja em casa, ou seja no carro, onde você estiver, se essa é a tua vontade, eu quero fazer uma oração. Se essa pessoa é você, levanta a tua mão no teu lugar, levanta bem alto. Não para mim, esse sinal não é para ninguém aqui dentro, é para você e para Deus. Levanta a tua mão e repete comigo essa oração, dizendo: Jesus, eu abro meu coração, e eu te convido, vem ser meu Deus, vem ser o meu Senhor, eu quero aquilo que o Senhor tem para mim, eu quero voltar para a tua presença, eu quero voltar para a presença do meu Criador, aquele que me conhece, aquele que me entende, aquele que me recebe. Por isso eu abro o meu coração, e te peço, estabelece o teu trono aqui, porque eu quero caminhar do teu lado, de hoje para sempre, essa é a minha vontade, e eu selo isso nessa noite, fazendo essa oração. Eu quero estar nesse lugar, onde o inimigo não me toca mais, protegido por ti, protegida por ti, guardado, segura. Eu quero nesse lugar permanecer para sempre. Amém. Pai, olha para essa oração sincera desses que te
te recebem nessa noite. A tua promessa é que aqueles que confessam com a boca e creem no coração que o Senhor é Deus e ressuscitou entre os mortos, esses seriam salvos. Por isso, Pai, registra no livro da vida o nome desses que vão habitar contigo eternamente, em nome de Jesus. Que hoje eles sintam essa presença, esse abraço, que eles hoje sejam afirmados e confirmados em Ti, que o Senhor os receba com amor e com carinho, e mais, que o Senhor os receba, mas os receba para um tratamento de limpeza, de purificação, que o Senhor os receba para que eles possam ter intimidade contigo, Pai, em nome de Jesus. Se apresenta vivo e real a eles, como o Senhor tem se apresentado a mim. Essa é a minha oração, eu a faço em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus, glória a Deus.